Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, estamos aqui nos estúdios da All TV com mais uma edição ao vivo do programa Urban View, um olhar sobre as cidades, um programa que é uma produção da Urban Systems e que tem a apresentação minha, Gilberto Brant, e a participação tanto na produção como aqui no chat, já aguardando a participação de vocês, da Sandra Lanza. Sandra, tudo bem, Gilberto? Como vai? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, e bom dia, boa tarde, boa noite a você que está mais uma vez aqui no programa Urban View. Como o Gilberto disse, já estou aqui aguardando a sua participação em qualquer lugar do planeta que você esteja. Já estou aqui a postos e você pode participar com a gente com questões, comentários, da maneira como você quiser, aqui no nosso chat da All TV. Sandra, como é que o pessoal faz para participar? A gente tem o chat, tem o Twitter e também tem a nossa enquete também, né? Exatamente, 1001 maneiras para você participar. Se você está nos assistindo aqui no chat, no site da All TV, entre no nosso chat. Você vai ver um botãozinho para você clicar, faz o seu cadastro, vai colocar o teu e-mail, coloca a tua senha, vai receber uma confirmação e pronto, é bem facinho, você já vai estar participando com a gente aqui online. No nosso Twitter, né, www.twitter.com/urban_systems e na nossa enquete do dia, não é, Gilberto? Isso é exatamente a nossa enquete do dia que está no nosso portal, eu já vou falar dela. No programa aqui no Urban View, a gente tem feito praticamente uma série, né? Os nossos últimos programas têm sempre abordado, de certa forma, a arquitetura e a sustentabilidade, nas questões de sustentabilidade que envolvem a arquitetura. E o programa de hoje dá série a essas questões. A gente tem mais um convidado especial para debater esse tema, porque, como você bem sabe, cidades como São Paulo e outros grandes centros do Brasil, e com esse momento econômico que a gente... um momento econômico até controverso que a gente vê no Brasil aí, né? Mas de qualquer maneira um momento de crescimento, né? Em função de Copa, de Olimpíadas, a gente vê aí todos os grandes centros urbanos, Recife, Rio de Janeiro, no sul do país, enfim, todos os grandes centros urbanos estão num processo de grande crescimento. Mas o que a gente pode constatar, assim, numa leitura geral, é que esse processo ocorre sem um planejamento urbano, né? Sem que as pessoas ordenem esse crescimento, né? O que a gente chama de crescimento orgânico. As pessoas vão fazendo, vão construindo. Lógico que as cidades têm a sua legislação, têm as suas leis de uso do solo, de ocupação do solo, mas tudo isso, como a gente tem visto e acompanhado nos programas que a gente tem feito aqui, está muito aquém do que se é desejado, né? Fruto desse aquecimento econômico, esse desenvolvimento orgânico nem sempre tem viabilizado um futuro realmente sustentável como a gente gostaria para os moradores das grandes cidades como eu e talvez você que esteja nos assistindo. A infraestrutura já deixa a desejar na oferta imobiliária, na distribuição de atividades pelas centralidades, no transporte público e na mobilidade urbana. E o problema parece não ter data para acabar. Ou seja, a gente vê transporte urbano aí complicado, está sempre cheio. O metrô de São Paulo, por exemplo, que é um sistema de transporte moderníssimo, está superlotado. Estamos correndo atrás de construir novas linhas. A gente já teria que ter um metrô muito maior do que existe hoje. Isso para falar numa questão que é metrô dentro do tema mobilidade urbana. Então, a gente escolheu como nosso olhar da semana, que é o tema do nosso programa, a seguinte questão: desenho urbano, como um projeto pode impactar na qualidade de vida? A gente quer debater dentro desse olhar da semana questões como o conceito do urbanismo aberto pode ajudar no desenvolvimento das cidades. É melhor investir em novos bairros planejados ou numa espécie de retrofit urbano, ou seja, uma recuperação de áreas já existentes e aí sim, nessa recuperação, planejá-las de uma maneira mais adequada.
O problema da mobilidade urbana tem solução? E aí, quando a gente fala de mobilidade urbana, sempre lembrando, não é questão só do carro, não é questão do transporte público, é questão até de andar a pé, é questão do deficiente físico, do cadeirante. A mobilidade urbana é um tema que a gente já discutiu muitas vezes aqui no Urbanville e que dá muito pano para manga. Então, para conversar com a gente no programa de hoje, para responder essas outras perguntas, para trazer uma visão nova sobre esse assunto, a gente vai bater um papo hoje, a gente vai entrevistar o Hélio Mítica Neto. Hélio, tudo bem? Olá, tudo bem? Bem-vindo. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Urbanville de hoje. O Hélio Mítica Neto é um arquiteto urbanista que é formado pela FAUSP, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e ele é doutor por essa mesma instituição. Ele é diretor executivo da Terra Urbanismo. E já que a gente vai debater esse tema, como eu falei, passando essa, a gente tem a nossa enquete no portal da Urban Systems. Então, se você está assistindo a gente online, e a enquete fica a semana inteira lá, mesmo que você assista um pouquinho depois, sempre tem uma enquetezinha para você participar. A gente faz uma pergunta lá que está ligada ao tema do programa de hoje. Então, a enquete que você encontra no endereço www.urbansystems.com.br pergunta: o problema da mobilidade urbana tem solução? E aí você tem 3 respostas lá para você compartilhar a sua opinião. Sim, com mais transporte coletivo, com mais investimento em transporte coletivo. Sim, com mais ciclovias, né? Aí, utilizando a ciclovia aí como meio de desafogar a questão da mobilidade urbana. Ou não tem jeito, falta planejamento, falta vontade política, nós vamos continuar vivendo no caos que a gente vive aqui nos grandes centros urbanos. Então, acessa lá o nosso portal, participa. Tem ali, se você não segue a gente no Twitter, aí tem um botãozinho para você apertar lá também e seguir a gente no Twitter. E para iniciar o nosso bate-papo de hoje, nós vamos chamar o quadro de Olho na Frase, que mais uma vez traz uma frase do presidente da Urban System, Tomás Assunção, que é um grande analista, um grande estudioso e está sempre participando de eventos, está sempre debatendo essa questão do desenvolvimento urbano, do crescimento das grandes cidades. Então, o Tomás Assunção fala a seguinte frase: São Paulo passou por um processo rápido e desordenado de desenvolvimento nas últimas décadas. Mas isso não justifica que continue crescendo sem direção. O planejamento urbano pode ajudar na consolidação de um desenvolvimento imobiliário sustentável que fortalece a existência de uma cidade policêntrica, ou seja, uma cidade com vários centros onde as pessoas fiquem vivendo dentro desses pequenos centros, diminuindo os trajetos, desafogando a cidade como um todo e mantendo a qualidade de vida de todos os cidadãos. Então, Hélio, aproveitando aqui esse gancho generalista aqui da observação do Tomás, que não se justifica que a cidade continue crescendo sem direção, como você está vendo... Vamos falar um pouquinho de São Paulo, que é a cidade que a gente vive, mas eu acho que ao falar de São Paulo, ao falar do microcosmo, você acaba falando de todas as cidades, né? Então, como é que você vê essa questão do planejamento desordenado em São Paulo? Que soluções, de maneira geral, você aponta para essa questão? Bom, primeiro eu acho que é importante desmistificar um pouco essa questão de que São Paulo não teve planejamento, que a cidade cresceu de uma maneira completamente desordenada. São Paulo, na verdade, passou por uma série de planos sucessivos de ordenamento, e o que você não teve foi uma continuidade entre esses planos. Então, o planejamento, não só em São Paulo, mas no Brasil como um todo, ele é muito suscetível a questões políticas. As questões políticas, elas estão sempre se sobrepondo ao planejamento mais técnico, a um planejamento mais participativo, que envolva mais a população e que foque na solução desses problemas de médio e longo prazo. Tá? Então, o que a gente continua a ver em São Paulo? O planejamento sendo tratado de uma maneira muito setorial, né? Muito fracionado. Então, você tem um plano de transportes que muitas vezes não está casado com um plano de adensamento. Quer dizer, a primeira questão, falta integração, falta que todo mundo tenha uma visão mais... Falta continuidade. Metrô com ônibus, é isso? Exatamente, falta continuidade ao longo do tempo, ou seja, que você montar um planejamento que as sucessivas gestões vão implementar, ou seja, não é o planejamento do atual prefeito, o planejamento do atual governador, é o planejamento de médio e longo prazo para a cidade. E para isso você precisa de instituições
que permaneçam trabalhando nesse planejamento, independente do mandato do político, que tem uma duração aí de 4 anos, renovável por mais 4. Então, se você pensar em São Paulo, você teve a EMURB durante muito tempo cuidando do planejamento urbano da cidade como um órgão que entra e sai prefeito, a EMURB está lá criando um projeto. Oi? A EMURB acabou? Não é, a EMURB ela foi transformada, na verdade. Ela foi dividida, diminuída, transformada, e o que você tem hoje, na verdade, é quase que uma terceirização do planejamento da cidade. Tem um aspecto muito interessante que a última gestão, ela trouxe de volta a questão do desenho urbano, que é importantíssimo para a cidade. Você não consegue, quando a gente fala de planejamento urbano, você não consegue ter um planejamento urbano completo se você não pensar no desenho. Talvez o que as pessoas mais tenham como marcas da cidade de São Paulo sejam os desenhos que estão do plano do Prestes Maia. Prestes Maia não só criou um ordenamento para a cidade, como ele desenhou aquilo. Né? Então, isso, Prestes Maia, nós estamos falando do quê? Década de 30. Para você ver a importância que o desenho tem. Né? Você concretizar num papel aquele ordenamento. Então, a atual gestão ela trouxe de volta o desenho através das operações urbanas. Né? Você deixou de trabalhar a operação urbana como uma lei simplesmente, que trata de coeficientes, você começou a espacializar esses coeficientes. Né? Qual é o produto final? Que tipo de desenho que a gente quer para essa cidade? Então isso foi super importante. Por um outro lado, você está terceirizando esse desenho, né? Você dá através da iniciativa privada. Da iniciativa privada, né? Você está chamando. Que é quem utiliza a operação. Exatamente. Que a princípio não teria problema nenhum. Se você tiver um órgão, né, um órgão municipal que está ordenando, né? Esse desejo, o desejo ele não pode partir, o desejo ele não é da minha empresa ou da sua empresa ou de nós isoladamente como cidadãos. Tem que ter uma organização da sociedade civil para dizer qual é o desejo, qual é o desenho que a gente quer de cidade. Isso não pode vir de cima para baixo. E nesse sentido, o Brasil ele tem uma série de normas, de legislações que garantem a participação popular. Isso é um diferencial que a gente tem. Isso você tem em lei, na verdade. Agora, essa questão da participação popular, só pegando esse gancho aí, que é uma pergunta que eu queria fazer para você, eu já toquei aqui em outros programas Urban View, essa falta digamos, vamos chamar assim, de civilidade do brasileiro. Né? O brasileiro ele não participa da reunião de condomínio, que ele acha um problema, um saco, para falar o português claro aqui, e ele muito menos participa do desenvolvimento da cidade. Então eu vejo assim, uma questão de falta de hábito do brasileiro de participar, e também existe uma coisa que eu sempre disse, eu comentei num programa aqui, que eu nunca recebi uma carta dizendo assim, olha, venha participar do planejamento do seu bairro, ou venha, sei lá, na Assembleia Legislativa opinar. Eu não vejo também convite. Eu surpreendentemente, acho que na semana passada, se não me falar a memória, eu ouvi no rádio que está tendo uma discussão sobre alguma coisa de planejamento urbano. Participe você também, envie suas sugestões, etc e tal. E isso me chamou a atenção. Sim. Mas tem a ver essa questão da falta de hábito do brasileiro de participar? Existe uma falta de hábito, sim, do brasileiro, não só de participar da reunião de condomínio, do planejamento, mas até de se apropriar do espaço público. Né? A gente não foi educado para trabalhar naquilo que é comum, naquilo que é público, naquilo... se responsabilizar e sentir que aquilo é nosso. Exatamente. Só que o governo ele tem um poder quase que educativo, vamos dizer, nesse sentido. Né? Então, quando você tem governos, e a gente tem visto isso cada vez mais, preocupados com essa questão, né, de trazer a participação popular, porque é bom para a cidade, porque isso valida de alguma forma aquele planejamento, e também porque você tem aí o Ministério Público, você tem uma série de instituições que foram criadas para garantir essa participação, de alguma forma você está educando a população ao longo do tempo. Né? É aquilo que você falou. Você pode escolher encriptar a informação, mandar um comunicado ali pelo jornal, poucas pessoas vão ter acesso, ou mandar uma carta para todo mundo do teu bairro dizendo, olha, tá rolando um projeto tal aqui, o projeto está exposto
na sede da prefeitura, da subprefeitura, venha participar, venha dar a sua opinião. E a gente... Porque você recebe um monte de correspondência, né? E você recebe conta de luz todo mês. Os caras não tem que falar lá e falar assim, não empilhe pipa perto do poste elétrico. Aí você recebe multa. Eu recebo multa da porcaria da prefeitura de São Paulo, daquele lindo órgão DSV lá, porque o limite era 60, eu passei a 62 km por hora. Mas não vem nessa comunicação oficial da prefeitura, olha, aproveite, vai ter um debate, vai ter isso, nenhum instrumento de comunicação do governo, da prefeitura municipal, utilizado para fazer o cidadão saber o que está acontecendo na... E hoje em dia isso é muito simples, vocês estão aqui como prova, né? Antes de começar o programa, vocês estavam contando, tem participação às vezes de alguém de Portugal, dos Estados Unidos. Hoje é muito fácil, através da internet, você ter esse tipo de comunicação com os cidadãos. A questão é que essa comunicação não existia antes porque a informação era encriptada. Não é à toa que a informação era encriptada. Todo o planejamento acontecia de uma forma menos transparente do que a gente tem vivenciado nos últimos tempos. Então, a internet permitiu esse Wikiknowledge, né, que a gente fala, essa construção coletiva, mas ainda não chegou nessa... Acho que tem uma série de instrumentos que a gente vai ver, vão começar a ser utilizados nos próximos anos, justamente porque o governo está preocupado com essa transparência, né? Com a transparência, todo o processo de conceituação do planejamento e de implementação. E em paralelo, naquilo que vocês estavam dizendo, o brasileiro ainda não tem talvez esse hábito de participar do planejamento, de se envolver, e eu te falei, também não tem o hábito de usar a cidade, mas isso também está mudando, né? Eu vim para São Paulo faz uns 10 anos agora. É impressionante a mudança que essa cidade passou. Eu não sei se quem mora aqui há mais tempo se dá conta disso. Os hábitos de utilização do espaço público, a cobrança de maior infraestrutura de transporte, essa cobrança de transporte coletivo, essa cobrança que não existia antes. Hoje a população ela cobra, ela demanda. Ela quer corredor de ônibus, ela quer metrô, ela quer mais parques, mais espaços livres. Uma coisa que não deixa de ser nova na formação dessa cidade. Quer dizer, na sua visão, você acredita que mesmo, ainda que lentamente, mas está havendo uma evolução positiva? Com certeza. Com certeza, até porque quando São Paulo passou a ser uma cidade global, e hoje São Paulo é uma cidade global, você começou a ter São Paulo compete com outras cidades do mundo. E compete principalmente em qualidade de vida. Eu não sei se vocês viram, mas no ranking de qualidade de vida para estrangeiros, São Paulo é uma das últimas cidades desse ranking, justamente pela questão da violência. E existe uma pressão, né, da sociedade e até do próprio capital financeiro, que é um agente muito importante dentro do planejamento urbano, para que essas questões se resolvam. Mas é engraçado, né? Nós como meros espectadores, a gente às vezes tem realmente uma visão, tende a ter uma visão pessimista, né? Outro dia eu estava passando no bairro do Real Parque, e do lado de 3 ou 4 condomínios de altíssimo luxo, existe uma praça maravilhosa, uma área que fica do lado da Fundação Maria Luísa Oscar Americano, faz costas para a Aquela praça está em estado de petição de miséria, mato alto, todo o calçamento destruído. E eu fiquei pensando, olhando como estava passando um cachorro, eu fiquei pensando, falei, puxa vida, olha quantos condomínios maravilhosos com muros de 8 metros de altura e ninguém olha para essa praça, que é uma praça que a pessoa não pode sair do seu condomínio e vir passar aqui. Quer dizer, não existe uma associação de morador, ninguém vai cobrar ali a subprefeitura para falar, olha, vamos cortar esse mato aqui, replantar essa grama. Não tinha uma plantinha, não tinha uma florzinha, não tinha nada. Então, esse tipo de coisa choca muito a gente enquanto cidadão, né? E aí aquela história, a gente vai para o exterior e vê todo o bem público, toda a pracinha, de certa maneira, de maneira geral, sempre genericamente, mas mais bem cuidada, mais... Então isso dá uma visão um pouco pessimista pra gente. Mas você começa a ter alguns focos, né? Não é um movimento que vai acontecer homogeneamente na cidade inteira como um todo, né? Mas você começa a ter, desde o movimento Viva o Centro, Viva Paulista, a Paulista se transformou nos últimos anos num grande espaço de convivência, talvez um dos espaços mais importantes que a gente tem na cidade hoje. Você vai sábado, domingo, a Paulista funciona quase que 24 horas,
como um lugar onde as pessoas vão caminhar, vão fazer compras, elas se encontram, vão ao cinema, que é uma coisa que você não tinha antes. Você tinha a Paulista muito com uma função utilitária, né? As pessoas vão para trabalhar e depois a Paulista fica vazia. Hoje ela é um espaço de convivência. Tem outros pontos, você tem projetos de parques muito interessantes na cidade. Eu acho que isso é um movimento que ele começa pequeno, mas que ele vai se espalhando, porque para as pessoas poderem demandar, elas têm que ser expostas a isso. O Brasil passou muito tempo fechado, né? Não só a gente passou fechado na questão dos automóveis, dos bens de consumo, mas a gente passou fechado também na questão de viajar, na parte das ideias, né? O Brasil passou por um processo de urbanização muito rápido e muito intenso, que é uma coisa que a gente é um aprendizado que a gente tem para oferecer para o mundo, na verdade. Acho que depois do Brasil, só a China e a Índia passam por coisas semelhantes. Por outro lado, você pega em países na Europa ou no próprio Estados Unidos, que você pode aprender com eles, porque eles já passaram por movimentos de, por exemplo, degradação do centro, e já reverteram isso, né? Em várias cidades você tem exemplos muito interessantes, seja cidades maiores como Nova York, até cidades que eram muito voltadas para o carro como Los Angeles, e hoje você pode trazer essas ideias e implementar essas ideias, arejar um pouco esse discurso, a gente viaja mais, a gente está mais exposto a isso e pode cobrar, né? Seja no cuidado que você tem com a Avenida Paulista e seja com o cuidado daquela praça de bairro. Então você estava falando, justamente você citou o exemplo da Avenida Paulista, né, como um exemplo positivo, né? E a Joana tinha preparado uma pergunta aqui que eu acho que cabe justamente nesse momento, né? Na sua opinião, ela colocou aqui do ponto de vista de governo, prefeituras, estados, governo federal, quais são os exemplos positivos e negativos que você citaria de planejamento e desenho urbano? Vamos até pegar também, não só a nível de São Paulo, mas o que vai pela tua cabeça? Você fala assim, tem 2 ou 3 coisas que você vê extremamente positivas, assim, olha, isso aqui está sendo muito legal, e 2 ou 3 coisas que você fala assim, isso aqui está complicado. Olha, daria para citar vários projetos. Sim, e o Brasil é muito amplo nesse aspecto, né? Tem desde coisas que já são mais batidas, como Curitiba, que teve todo um processo de planejamento muito interessante, até cuidados mais pontuais. Você vai para uma cidade, por exemplo, como Vitória, e você vê o cuidado que eles têm com a orla, o cuidado que está se tendo com a transformação da área portuária, o novo museu que eles estão querendo implementar. Você pode pegar a própria sede da companhia de dança aqui na cidade de São Paulo, a criação de que não deixa de ser uma arquitetura icônica para o centro de São Paulo, expor as pessoas a uma arquitetura diferente, a uma arquitetura trabalhada, enfim, vai nessa linha de precisamos educar a população para que ela possa também poder cobrar, né? Até, assim, projetos, vamos lá, o Brasil é um país muito desigual. Se você pensar, a primeira coisa que teria que ser feita é prover infraestrutura. A gente está falando de São Paulo que não tem infraestrutura de transporte, mas boa parte do país não tem infraestrutura de água e esgoto. Saneamento básico. Né? Saneamento básico. Então, são estágios muito diferentes. Então, quando você vai para uma cidade pequena e leva água tratada, por exemplo, na Amazônia, você está mudando radicalmente a qualidade de vida daquela população. E não deixa de ser um exemplo de projeto de planejamento urbano também. Ok. Agora, vamos falar de um projeto que é muito conversado, está muito na mídia, que é o tal do projeto Minha Casa Minha Vida, né? Sim. Promete ser uma revolução para dar acesso à casa própria para milhares de brasileiros. Por exemplo, o governo federal, quando lança um projeto Minha Casa Minha Vida, ele pensa de alguma forma em termos de desenho urbano? Ou é simplesmente um projeto de financiamento? Na verdade, mesmo quando ele não pensa, isso tem uma influência grande no desenho urbano. Existem algumas diretrizes de desenho urbano, sim. Por exemplo, quando a Caixa limita a fase de lançamento a 500 unidades, de alguma forma você já está dizendo qual é o tamanho do bairro, o tamanho do condomínio que vai ser lançado. Então, existe alguma preocupação com o desenho urbano, mas isso ainda é muito incipiente. Eu diria que as maiores preocupações são realmente com a infraestrutura
urbana, né, na parte de infraestrutura, prover toda a parte de saneamento, enfim, entregar um bairro com condições de infraestrutura mínimas. Agora, o que é interessante do Minha Casa Minha Vida é que ele foi pensado, é um programa pensado para lotes urbanos, vamos dizer assim, né? Minha Casa Minha Vida, ele não foi pensado, por exemplo, para loteamento, para parcelamento do solo, para novos parcelamentos do solo, que é uma questão importante. Talvez não seja tão relevante numa cidade como São Paulo, mas a maior parte do Brasil vai crescer com novos parcelamentos do solo e não com retrofit das áreas existentes. Então, o Minha Casa Minha Vida, ele deveria ter facilitado a produção de lotes urbanos, que é um produto escasso quase que no Brasil inteiro. Porque o Tomás Assunção, nas conversas que eu tenho com ele, ele sempre defende essa questão, né? Não adianta você só abrir um novo bairro numa cidade, etc. Você tem que ter aquele que ele chama de desenvolvimento de uma nova centralidade. Sim, então, sim. É o transporte, o básico, que é saneamento básico, água, luz, etc. e tal. Tem que ter lugar para a pessoa, padaria, para a pessoa poder comprar pão, etc. e tal. E isso foi uma coisa que o empreendedor imobiliário no Brasil sempre foi, com raras exceções, tipo o Takaoka, que quando fez a Faville foi arrastando tudo para lá, foi montando padaria, foi montando... Quase na marra. Não, eu tava ali no Instituto Takaoka, muito engraçado, quando ele montou a Faville, construiu a primeira e a segunda casa lá, ele convenceu um cara a abrir uma padaria e falou assim, olha, quanto você precisa para essa padaria funcionar por mês? Eu vou te pagar, você tenha movimento ou não tenha movimento, você abre a porta e vai fazer pão. Quer dizer, são coisas... Antes ele pagava um caminhão, tinha um caminhão que distribuía leite, verdura, como acontecia no interior, antigamente. É muito interessante. Então, essa questão é uma questão, não adianta você abrir, você tem que cuidar desse desenvolvimento. E é uma questão antiga, na verdade, porque todo o programa de adaptação de interesse social no Brasil, já de muito tempo, ele exclui as áreas comerciais, ele exclui a criação de polos de geração de emprego. Você tem alguns exemplos interessantes, por exemplo, o projeto que a gente está fazendo hoje em Rio Branco, no Acre, que são 11 mil famílias, né, que vão morar nesse projeto. É uma cidade, nós estamos falando aí de 50 mil pessoas. Você precisa prover um bairro agradável, a casa, enfim, mas o que essas pessoas mais precisam é de escola, é de saúde, elas precisam de transporte público ordenado, elas precisam de trabalho, precisam de comércio, né? A pessoa, ela não vive só da casa, ela vive da cidade como um todo. Então, como Minha Casa Minha Vida, ele não prevê a criação de áreas comerciais, nesse caso, o que a gente propôs? A criação de mercados municipais. A gente utilizou um mecanismo que está previsto, né, mas que pouca gente nota, que é pegar essas áreas institucionais e criar pequenos mercados onde os próprios moradores podem se cooperativar para trabalhar nesses mercados e vender produtos. Então, você acaba criando, digamos, a mão de obra local que você evita o deslocamento. Exatamente. Acho que nesse caso específico, o cuidado começou já quando a gente escolheu a área. A gente escolheu uma área que seria, a gente já sabia, predominantemente residencial, próximo a uma área predominantemente empresarial. Ou seja, a gente tentou casar a habitação com o emprego. A gente está num vetor importante. É um projeto do governo ou é um projeto de iniciativa privada? Não, é um projeto do governo do estado do Acre, que está encabeçando, né? Ele está encabeçando e ele propôs, é um projeto muito interessante, porque é aquilo que eu falei para você, existe uma dificuldade muito grande de encontrar terra urbana, né, já com infraestrutura, a um preço acessível. Né? A gente não tem esse projeto, é isso? Não, do Acre não, né? Oi? Não sei se está... Só para saber, senão a gente chamava. Existe uma dificuldade muito grande de você encontrar terra urbana a um preço acessível, porque é o insumo mais procurado hoje, né? É isso que explica o preço dos imóveis em São Paulo e é isso que explica o preço dos imóveis em Rio Branco. Que dificuldades a gente teria para transpor um projeto desse interessante que você está acabando de colocar para a gente aqui para São Paulo? É a questão da terra, o que mais? No caso da cidade, da região metropolitana de São Paulo especificamente, é o custo da terra. O Minha Casa Minha Vida, a gente tem que entender que, assim como o empreendedor ele tem uma conta que precisa fechar,
né? O governo também tem uma conta que precisa fechar. Quando a Caixa destina X mil reais para uma habitação, a conta é reversa. Com X mil reais eu vou gastar tanto para construir a casa, me sobra tanto para comprar o terreno. Então eu tenho que procurar um terreno que cabe dentro dessa conta. O que numa região extremamente adensada como São Paulo é muito complicado. Então, por isso que você começa a verticalizar, você precisa colocar mais unidades em menos terreno para, de alguma forma, poder diluir. Então, em São Paulo, teria que ser um outro tipo de projeto. Aí a gente teria que estar trabalhando mais com um adensamento das áreas urbanas existentes. Mas quando você vai para o interior do estado, é absolutamente possível você criar, e já foi feito no passado, né? Você criar novas centralidades, onde você vai comprar uma terra um pouco mais barata, mas em contrapartida você vai oferecer serviços que essas pessoas não teriam se você comprasse a área mais cara e não tivesse dinheiro para ofertar isso. No passado foi usado como um mecanismo de segregação social. Você comprava uma terra muito afastada, né, criava um bairro sem infraestrutura, um monte de casinhas todas iguais, e botava as pessoas para morar lá. Problema de você, já te dei uma casa, agora se vira. No fundo, sempre a gente vai voltar na questão política. Você pode escolher fazer errado, ou você pode escolher fazer certo. Quando você escolhe fazer certo, dá um resultado fantástico. E eu acho que o grande mérito, por exemplo, do projeto da Cidade do Povo em Rio Branco, está na articulação do governo. O governo se articulou com os empresários, ele foi extremamente ágil e ele se propôs a fazer um projeto que seria a menina dos olhos, né, do governo. E realmente ele está item por item cumprindo essas etapas. Então, tudo sempre volta para a questão da política, da vontade política, da transparência. O planejamento está muito ligado a isso. Nada como você ter um poder público bem intencionado. E tem um fenômeno interessante que está acontecendo no Brasil, que assim, o poder público está começando a descobrir que fazer coisas boas e bem feitas rende mais voto do que quando não faz. Que bom! Espero que em poucos anos isso se socialize no Brasil. No Urbanview de hoje nós estamos entrevistando o Hélio Mítica Neto, arquiteto urbanista, com o tema desenho urbano, como um projeto pode impactar na qualidade de vida. Lembrando que eu convido vocês que estão nos assistindo, que começou a nos assistir agora, a entrar no portal da Urban Systems, no endereço www.urbansystems.com.br, participar da enquete da semana. No final do programa a gente vai ver aqui o resultado online ao vivo. E também participar com a sua pergunta aqui no nosso chat, né, Sandra? É verdade. Hoje estamos com um probleminha aqui no nosso chat. Mas se você estiver também nos assistindo pelo On Demand, você também pode participar ao vivo aqui na UTV. Então o Urbanview é toda terça-feira, a meio-dia, 1h. Nós estamos com um probleminha no chat? Exatamente. O que aconteceu? Nós estamos fora do... Estamos fora da UTV, está com probleminhas, olha aqui. Perfeitamente. Tem uma paciência. Então você pode mandar pelo Twitter aqui. Depois eu vou abrir a conta do Twitter aqui, a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver se tem pergunta dos nossos internautas que nos assistem. Então, voltando aqui à nossa entrevista com o Hélio Mítica Neto, você já chegou a falar sobre esse assunto agora e eu quero te perguntar, que isso é quase que uma dúvida minha, uma curiosidade muito grande minha, né? O brasileiro ele tem mania de construir coisa nova, né? O brasileiro adora sair do prédio que tem 10 anos, aí ele vai para uma... O negócio dele é começar a ir para um prédio novo, né? Parece que o brasileiro detesta coisa velha, né? E enquanto que nos Estados Unidos, na Europa, vira e mexe também. O cara construiu o prédio em 1960, vai lá, faz um retrofit, que é a recuperação do imóvel, e o prédio fica lindo, maravilhoso. Mas a gente falou muito aqui no Urbanview sobre retrofit, especificamente ou de prédios residenciais e comerciais, ou de equipamentos urbanos. Agora, quando a gente fala de desenho urbano, a gente está falando de planejamento urbano, etc e tal, e você citou essa questão da falta não tem mais espaço, não tem mais terra em São Paulo, pouca terra que tem, uma terra cara, é possível fazer uma espécie de retrofit urbano, ou seja, você pegar uma área... Eu vou falar qualquer besteira aqui, vai. Pega, como é que chama? Aquela famosa favela de Heliópolis. Eu estava outro dia no rádio ouvindo uma entrevista do presidente lá da Comissão dos Moradores. A favela de Heliópolis é um monstro, né? Sim. É uma cidade dentro de São Paulo, né? Que tem todas as suas... mas não tem muito pouca coisa ainda do poder público.
Eu citei favela de Lopes, mas podia ser a área do Parque Dom Pedro, a área da Moca ali, onde tinha aquelas grandes indústrias, enfim, qualquer... existe esse conceito do retrofit urbano, ou seja, a prefeitura, alguém chamar um escritório como Terra Urbanismo e falar assim, pô, tem aí, ó, não sei quantos mil ou milhões de metros quadrados dentro da cidade de São Paulo que eram ocupados de uma forma tal, e a gente pode reocupar isso, ou refazer, ou tirar todo mundo lá e fazer uma coisa legal? Não só existe, como na verdade já aconteceu e está acontecendo. O intuito das operações urbanas no município de São Paulo é justamente esse. Você tem a primeira operação urbana, que é a operação da Faria Lima, que hoje ela está praticamente consolidada. Ali talvez não tenha sido tanto um retrofit, mas mais ordenar um adensamento, daquela região. Como se diz, com as obras viárias. Exatamente. O que é a operação urbana? Você monta uma base legal, você monta uma legislação que vai ordenar o adensamento da região e uma série de projetos, sejam obras viárias, melhorias no transporte público, pavimentação, iluminação, e o dinheiro que você ganha com o adensamento daquela região, ele está carimbado, ele está destinado a ser aplicado naquela lista de projetos que a Operação Urbana montou. A Faria Lima é bem isso. Você está vivenciando hoje o finalzinho da Operação Urbana da Faria Lima, você não tem mais coeficiente ali para vender, é uma operação que está consolidada. Mas você tem outras operações que estão em andamento e novas operações sendo montadas, que é justamente isso que a gente estava falando um pouquinho no começo do programa. Que a prefeitura ela sabe das necessidades de uma determinada área, abre uma concorrência, uma licitação, para contratar um escritório para montar o desenho, redesenhar aquela região. Que é um fato interessante, porque enquanto na operação da Faria Lima você tinha só os coeficientes, nas novas operações você está trazendo o desenho urbano para dentro da operação. O que a gente sente falta talvez seja um ordenamento dessas operações urbanas. Que áreas são escolhidas, com que critérios e o que você quer do conjunto das operações urbanas a médio e longo prazo. Porque senão você vai estar fazendo fragmentos de cidade, de novo. Esses fragmentos eles têm que se conversar, eles têm que se comunicar. Mas as operações urbanas são basicamente isso. Trazer um adensamento ordenado para regiões que tem uma altíssima demanda de adensamento, então você precisa de alguma forma ordenar, ou para regiões que têm infraestrutura disponível e que estão muito pouco adensadas. Que é o caso, por exemplo, você pegar a Moca, Barra Funda, a própria Barra Funda com aquela quantidade toda de galpões muito horizontais que você tem, você já está há alguns anos vendo esses galpões serem substituídos por edifícios, por habitação mais vertical. E aí todo o dinheiro ganho pela prefeitura com esse adensamento vai sendo revertido para aquela região. Em São Paulo é o caminho, assim, para você poder contornar a escassez de solo urbano. Agora, e o centro de São Paulo? O centro, eu tenho comigo uma hipótese que é muito minha, assim. A cidade de São Paulo ela foi sendo construída ao longo das últimas décadas muito dependente do automóvel. Você tem desde os anos 70 uma rede de metrô, mas que ela é muito incipiente, Mas se você pega todo o PIB da cidade de São Paulo anda de carro. Então o centro ele é muito acessível, mas para uma pequena rede de metrô. A rede de metrô não conecta o centro a todos os bairros que ela precisaria conectar. Para o automóvel, o centro não é uma localidade desejada. O estacionamento é caro, o centro é congestionado. Não tem vagas. Então o que aconteceu? A elite da cidade, o capital organizado, estruturado, financeiro, enfim, já há muitos anos foi se deslocando para as áreas onde havia mais facilidade de transporte individual. Primeiro foi o eixo Paulista, depois isso é um processo histórico muito longo, que vai muito naquela linha que você falou, que a gente tem quase que uma cultura de abandonando o velho para construir o novo, sem se preocupar muito com o que vai ficando para trás.
partir do momento que São Paulo tiver uma rede de metrô, como você tem em Nova York, como você tem em Londres, com o preço da terra que a gente tem aqui nessa cidade, o centro vai voltar a ser uma localização muito desejada. O centro precisa voltar a ser acessível para a maior parte da população. Se você falar, hoje o centro é acessível para uma parcela da população através do transporte público, mas o transporte público ele é deficiente, ele ainda é carente, ele é restrito. A hora que esse transporte público for amplo, cobrir, você tiver realmente uma malha de metrô que cobre a cidade inteira, aí sim, o centro volta a ser a localização mais desejada. O centro de São Paulo ele não foi abandonado por uma questão estética, ele foi abandonado pela elite da cidade porque ele não atendia mais aos pré-requisitos de mobilidade. Uma teoria muito interessante do Hélio Mítica Neto. Eu fui visitar um amigo um tempo atrás, uma pessoa que eu conheci que mora perto do Largo do Aroche. Você no centro, morar no centro é ótimo. Você está literalmente no centro, você está perto de qualquer coisa da cidade que você precisa fazer. Uma das coisas mais interessantes que eu vi nos últimos tempos foi ter começado a operação urbana ali na região da Cracolândia. E eu pensava assim, mas você vai fazer uma operação urbana de desenho urbano numa das áreas mais bem desenhadas da cidade. Se vocês repararem no desenho urbano daquela região, ele é muito bom, ele é muito simples, mas muito bom. Toda a infraestrutura ali é muito boa. Na verdade, os problemas, por que aquela região não foi sendo abandonada, não tem a ver com a qualidade de desenho urbano, mas sim com questões muito mais macro de transporte, de acessibilidade. A gente está batendo um papo no Urbanview de hoje com o arquiteto e urbanista Hélio Mítica Neto, diretor executiva da Terra Urbanismo, e eu vou pedir já para o pessoal da ilha começar a se preparar aí para a gente ter. O Hélio trouxe alguns. Sandra, a gente tem algumas imagens para mostrar? Eu acho que imagens, o pessoal da ilha dá para dar uma confirmada para gente. Não tem imagens. Hoje não temos imagens. Sem imagens, então vamos continuar no nosso bate-papo, porque o assunto é pelo falta aqui. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Hélio, que eu vi no material dele, e eu quero muito saber, que é o seguinte: o que é, na verdade, o conceito que você chama aí de urbanismo aberto? Que diabos é isso? Urbanismo aberto. É um urbanismo que todo mundo participa. Pode fazer urbanismo em qualquer lugar. Não, na verdade é um conceito muito simples, que na verdade é justamente você fazer um desenho urbano que ele abarca a variável tempo, né? Qual que é o principal pecado, vamos dizer, de um planejamento urbano, de um desenho urbano? É você fazer um desenho que só serve para aquele determinado momento histórico que você está vivendo. É como se a gente fizesse um desenho, você imaginar, projetar o centro de São Paulo, né, há 100 anos atrás, imaginando que aquele centro não ia nunca virar o que ele virou hoje, né? Você tem que fazer um desenho que, na verdade, permite que as pessoas elas vão se apropriando e elas vão modificando o uso daquele espaço. Trata o local como um organismo vivo. Exatamente. As pessoas agem, interagem. Né? Na verdade, é muito simples. É levar as pessoas em conta, é levar o cotidiano das pessoas em conta e levar em consideração que isso vai mudando ao longo do tempo, né? Então, até antes de começar o programa, a gente estava ontem discutindo, por exemplo, Brasília. Brasília é um desenho, sem entrar no mérito, tem pessoas que adoram, tem pessoas que não gostam, mas Brasília é um desenho pensado para um determinado momento histórico, né? Qualquer intervenção no desenho de Brasília hoje é uma agressão ao plano original. Então, o que a gente prega, na verdade, é um desenho mais flexível, mais adaptado à vida das pessoas. É isso que é o urbanismo aberto. Ok. Então tá, agora explicado. Agora existem diferenças, e se existem, quais são elas, de você fazer desenho urbano, fazer planejamento urbano no Brasil e no exterior? É basicamente a mesma coisa, ou lá você tem, digamos, mais preocupação dos incorporadores, que é, digamos, a parte financeira e do poder público, aqui você não tem tanto? Como é que você analisa o que é ser um desenhador, um planejador urbano no Brasil, né, e lá fora? Bom, primeiro assim, as pessoas tendem
é muito comum, as pessoas elas tendem a imaginar que as diferenças de desenho urbano elas vêm por questões culturais, da formação da própria pessoa que está desenhando. E na verdade o desenho urbano ele é reflexo da sociedade como um todo. Ele é muito mais reflexo da história, né, da cultura do país, das questões políticas, dos arranjos econômicos, do que propriamente da vontade daquela pessoa que está lá espacializando um desenho. Então, nesse sentido, a gente volta um pouquinho para aquilo que eu falei. O Brasil teve um processo de crescimento urbano, de urbanização, muito intenso e muito rápido. Nesse sentido, a gente tem coisas para ensinar, até para países que tiveram processos de urbanização muito diferentes, né? Você tem o crescimento da periferia no Brasil foi uma coisa espantosa, né? Então você tem esse dado, você lida com esse crescimento rápido, com pouca infraestrutura, com menos recursos, na verdade com uma infraestrutura que é muito focada. A infraestrutura está muito concentrada, como na América Latina toda, no Brasil não é diferente do resto, nos bairros mais ricos e menos concentrada nos bairros pobres. Então tem alguns dados que são muito da formação histórica, cultural e econômica do país. Então, talvez as diferenças sejam basicamente essas, né? Aí você tem diferenças mais pontuais, por exemplo, a gente trabalha muito no Brasil ainda com a figura do lote, que é um produto que é muito pouco utilizado fora. Você tem muito mais a venda da casa, do apartamento. Você tem diferenças no investimento que o incorporador faz no paisagismo, no projeto de iluminação, em todos aqueles detalhes que vão facilitar a venda do imóvel. A gente ainda trabalha com um grau de exigência do comprador que é muito baixo. Na verdade, os compradores eles demandam muito pouco dos incorporadores elementos por exemplo, de paisagismo, de iluminação mais sustentável, até soluções mais sustentáveis de bairro, até do que vizinhos muito próximos como o Chile. Você tem graus de exigência muito diferentes. Eu acho que talvez essa, para a gente, seja a principal diferença, a importância que o desenho urbano tem em países mais desenvolvidos e em países com o nosso grau de desenvolvimento. Eu acredito, a gente é muito mais cobrado fora do Brasil na questão dos detalhes, da qualidade, dos materiais e tal, do que se é cobrado aqui. Agora, como você bem disse no decorrer da entrevista, esse grau de consciência, acho que tanto dos incorporadores como dos compradores está evoluindo. Ele está aumentando, ele está crescendo. Eu me lembro, eu sempre atendi o mercado, sou publicitário, sempre atendi o mercado de construção, de incorporação, e eu me lembro que há 20 anos atrás eu vi incorporadores falar assim, dane-se, eu vou fazer a casa lá. O problema é o cara que liga a luz, liga a água. Tem rua? Não, isso é uma... Hoje não, já existe uma preocupação de entregar o imóvel um pouco mais bem acabado, mas que nem você falou, aquém ainda do grau de exigência e talvez, não sei se o grau também de exigência do comprador e também do poder público que exige que faça a coisa bem feita. Teve um papel do poder público muito importante nesse aspecto, né? Você tem, a partir da década de 70, o poder público começa a intervir mais fortemente nos parcelamentos, nos loteamentos. Você tinha no Brasil era a figura do loteador, não era a figura de um urbanizador. O que o loteador fazia? Ele fracionava o solo, sem infraestrutura nenhuma, vendia. Ele estava fracionando terra. O produto que ele estava vendendo era terra. Ao longo desses últimos 30 anos, 40 anos, o que você está vivenciando? Este loteador, ele está em extinção. Você está tendo a figura do urbanizador. O urbanizador, ele faz bairro, ele faz cidade, ele não vende terra. Ele vende a casa, ele vende o apartamento. Então, ele vende um estilo, um estilo de vida para se morar num determinado lugar. Exatamente. O feedback que a gente tem dos projetos que a gente faz é de que as pessoas elas compram muito mais o bairro do que elas compram a arquitetura em si. Eu brinco até que a arquitetura só não pode atrapalhar. Mas o que vende realmente é o bairro, é a qualidade de vida que não precisa ser um expert para saber que é um produto escasso no Brasil. Então, de uns tempos para cá é que você começa, primeiro, ter infraestrutura de saneamento, água, esgoto tratado nos bairros,
depois você começa a ver alguns cuidados com o desenho do sistema viário, agora você já tem alguns cuidados com o paisagismo, fiação subterrânea com a iluminação, você começa a incorporar o produto construído para criar um cenário, você tem o comércio fazendo parte desse cenário também, atraindo novos moradores, você começa a ter comunidades de uso misto, então você vende a residência associada com o comércio, associado com o escritório. O negócio da urbanização é diferente do negócio do loteador. Ele é muito mais complexo e ele é muito mais interessante, tanto para o empreendedor quanto para quem está comprando. E é isso que a gente tem visto fortemente nos últimos anos. Acho que por isso que o desenho urbano tem sido tão procurado, porque lotear não deixa de ser uma atividade mais simples, simplesmente parcelar. Fazer desenho urbano realmente envolve um grau de conhecimento, e até para as empresas, um grau de conhecimento do negócio que a gente ainda está aprendendo. Aliás, o teu escritório, Terra Urbanismo, é um escritório especializado no planejamento, no desenho de loteamentos residenciais de alto padrão, de condomínios verticais e até de novos bairros e cidades, como foi esse caso que você citou aí do Acre, né? Então conta um pouquinho para mim desse trabalho da Terra Urbanismo, quais são as diferenças, as peculiaridades que devem ser levadas em conta ao se planejar e ao se desenhar um condomínio vertical, um bairro novo, né? Como é que funciona isso? Bom, como você falou, o escritório ele nasce do desenho urbano. Até é um escritório que, diferente de muitos escritórios que nasceram da arquitetura e foram incorporando o desenho urbano, na verdade a gente nasceu do desenho urbano e foi incorporando a arquitetura quando a arquitetura dá algum significado para esse desenho. Então isso eu acho que é um grande diferencial do nosso trabalho, né, da formação do escritório. O que a gente procura em todos os projetos, né, é criar desejo na pessoa que vai comprar o produto imobiliário ou que está participando do programa Minha Casa Minha Vida, analisar, né, o público, né, a pessoa que vai morar nesse bairro, seja um condomínio vertical, horizontal, alto padrão ou econômico, partir das necessidades de vida dessa população, atender da melhor forma estas necessidades, né, ter o foco no usuário. No usuário, exatamente. E a gente brinca que custa a mesma coisa para o empreendedor fazer um bom desenho urbano ou fazer um desenho urbano ruim. Só que a diferença na hora de vender é gritante. O desenho urbano, ele se vende muito mais rápido. Sim, porque a pessoa às vezes até sem ter a percepção racional, sim, mas ela consegue se ver naquele lugar, né? Não, uma vez nossa, isso aqui é perfeito pra mim. Tem aqui. Ela nem sabe por quê, mas ela se encanta pelo lugar, né? Antes até de começar a minha vida profissional, uma vez eu estava conversando com um grande incorporador de São Paulo e ele estava contando de um empreendimento que eles fizeram, mais econômico, e o grande orgulho dele é que ele não tinha investido R$1 em publicidade. O empreendimento se vendeu no boca a boca. As pessoas não sabiam direito por que elas estavam indicando o produto, mas ele sabia muito bem. As pessoas estavam indicando o produto pela qualidade do bairro, pelo urbanismo, pelo desenho urbano que tinha sido aplicado ali. Mais tarde, depois, já dentro do escritório, a gente conseguiu, na verdade, comprovar isso em inúmeros exemplos. Seja num empreendimento de alto padrão, que as pessoas não sabem que lote escolher, porque todos os lotes parecem fantásticos, né? Isso é o sonho de venda de qualquer incorporador. Seja no segmento econômico, que as pessoas compram 2 casas para juntar. Elas podiam comprar uma casa maior em outro lugar, mas não, elas compram 2 casas e juntam porque elas querem o bairro. Elas querem estar naquele bairro que elas sentem que tem um cuidado que elas não vão encontrar em outro lugar. Então isso é muito gratificante.
Porque no fundo é aquela história, a aspiração das pessoas é básica, é comum a todos nós. Eu tenho aspirações, você, ela, né? Mudam-se gostos, mudam-se referências culturais e tal, mas todo mundo quer morar bem, ser feliz, ter um acesso fácil, ter... Você quer brincar com seus filhos, você quer chegar em casa e sentar na varanda, você quer fazer um churrasco no final de semana. Isso é muito básico do ser humano. E é muito... na verdade são necessidades que não são difíceis de serem atendidas. O desenho urbano ele consegue prover isso. Bom, nosso programa está chegando ao fim aqui, então eu vou consultar aqui online, ao vivo aqui, o resultado da nossa enquete, né? A enquete do programa de hoje perguntou aí no portal do Urban Systems se o problema da mobilidade urbana tem solução. E eu não sei, viu? Eu tô achando que o pessoal que assiste nosso programa não anda de ônibus, não. Porque, sim, mais transporte coletivo, que seria uma solução, teve 0% de votos. O pessoal não quer mais ônibus, não quer mais metrô. Como assim, né? Entendi essa. Agora, 33,3% falaram que sim, mais ciclovias. O pessoal tá mais do assim. esporte. O pessoal que assiste a gente... Os amigos, né, José? E agora a grande maioria está um pouco pessimista, falando que 66,7% diz que não, que falta planejamento. Que foi o início aqui da nossa questão, e a gente discutiu, e o Hélio até comentou que na verdade não falta planejamento. O planejamento é só um pouco truncado pelas diferentes administrações, falta um pouco da participação popular aí, mas não deixa de existir um planejamento bom, ruim, ele existe, né? Sim. É o que você falou. Não, meu grande orientador, que sempre vai ser o Nestor, dizia: você não pode criticar o planejamento se você nunca fez direito. Faça direito e depois você critica. Então eu vou perguntar para o seguinte: o problema da mobilidade urbana tem solução? Sim, mais transporte coletivo 0, sim, mais ciclovias 33%, e não falta planejamento 66%. Tudo bem que essa enquete, né, na verdade é uma brincadeira que a gente faz no programa, não é para refletir uma pesquisa com propósitos oficiais, mas o que você acha, na sua opinião, se você for responder essa pesquisa, você responderia o quê? Na verdade, a minha resposta é que o transporte público ele resolve. As pessoas elas podem estar descrentes e elas têm todos os motivos para estarem descrentes, porque essa questão foi muito maltratada, né, ao longo das últimas décadas. Mas eu acho que nos próximos 10, 20 anos, eu arrisco dizer que as pessoas vão começar a ter gratas surpresas. Talvez a coisa não se resolva da maneira como elas imaginavam. A gente nunca vai ter aquela São Paulo em que todo mundo vai trabalhar e comprar e se divertir de carro. Isso realmente não vai acontecer, porque nenhuma grande cidade do mundo conseguiu resolver dessa forma. Nem Los Angeles, que construiu estradas à torto e à direito, conseguiu manter esse modelo durante muito tempo. Isso já está sendo revisto, né? Então, o caminho, para mim, é sim pelo transporte público, e as pessoas vão começar a notar essa diferença. Você sabe, que assim, o que você está dizendo é uma grande verdade, eu concordo em gênero e grau com você, porque as pequenas mudanças você começa a ver no seu entorno, na sua comunidade, né? E com as pessoas que você convive. E cada dia que passa eu vejo mais assim, comentários e conversas do tipo: deixei o carro em casa, fui de bicicleta. Deixei o carro em casa, fui de táxi. Pensando bem, era pertinho, ali peguei um táxi, desci no metrô e fui de metrô. Sim. Eu tô percebendo nas pessoas uma ansiedade, um desejo real de, se possível, deixar o carro em casa, porque realmente virou, quer dizer, eu já sou um desses usuários, eu só saio de carro quando eu preciso, não tem jeito, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, os taxistas, a gente sempre pega o táxi e conversa, e é um termômetro muito interessante da cidade. Todos os taxistas com quem eu tenho conversado dizem: não, precisa de mais metrô, precisa de mais ônibus. Você esperaria que os taxistas dissessem: não, precisa de mais avenida. Não, eles estão muito conscientes. Eles que vivem o trânsito cotidianamente dizem: só vai melhorar a hora que parcela da população começar a utilizar o transporte público, uma parcela maior. A gente já tem uma grande parcela utilizando. Nunca vai haver solução que passe por construir a avenida para a quantidade de carros que a gente tem em São Paulo. E é aquelas, quando mais avenidas se constroem, mais carros se vendem. Tem jeito.
Muito bem, no programa de hoje nós conversamos aqui com Hélio Mítica Neto, diretor executivo da Terra Urbanismo. Hélio, muitíssimo obrigado pela Obrigado a vocês. Foi um Parabéns prazer. pelo trabalho. Obrigado. Você deu uma aula aqui pra gente sobre esse tema, como sempre, mais uma entrevista legal sobre esse assunto. Sandra. Exatamente, obrigada a você que esteve com a gente, também seja no On-Demand, seja participando no Twitter. E a gente aguarda todo mundo a semana que vem, terça-feira, aqui na UTV no Brasil. Exatamente, terça-feira que vem, meio-dia, nós estaremos de volta com mais uma edição ao vivo do Urbanville e com mais uma entrevista legal aí, exclusiva para você. Até lá.